amigos nunca está sozinho. Tchurururu. Quem tem amigos nunca está sozinho. Tchurururu. Bom dia, PTX! E aí, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Como passaram a semana? Mais um domingo nós estamos aqui juntos para celebrar Jesus, para celebrar esse presente que é Jesus nas nossas vidas, que é estarmos juntos, embora de uma outra forma, né? Através da tecnologia, aqueles que estão assistindo aí pelo vídeo, né? Utilizando o YouTube, as plataformas digitais para assistir, e aqueles que estão aqui na igreja, que puderam vir, estão aqui compartilhando uns dos outros, mantendo a distância devida, né? Respeitando todos os protocolos de segurança, de distanciamento, mas estamos juntos aqui mais uma vez e aos poucos a gente está se adaptando, se amoldando a essa nova situação que nós estamos vivendo, né? E eu comecei cantando essa música porque hoje a gente vai falar de uma coisa muito bacana, que é amizade, relacionamentos saudáveis, relacionamentos com pessoas que nos fazem sentir bem, que nos incentivam, que nos elevam, que nos mantêm para cima, com alto astral, com autoestima elevada, com confiança. Pessoas que estão ali do nosso lado, pessoas importantes. E a gente vai falar disso hoje, a gente vai falar de amizade, de relacionamentos saudáveis. E sabe o que é isso aqui? Isso aqui é um presente. Isso, um presente. Presente é bom, né? Presente é super bacana. Quem aqui não gosta de ganhar presente, né? Em geral, a gente curte bastante o dia do nosso aniversário, dia das crianças e Natal. Natal é uma festa ali onde a gente troca os presentes, onde a gente presenteia as pessoas que estão ali, que convivem conosco, os amigos mais próximos, as pessoas que estão ali, que fazem parte da nossa convivência diária. Então, e por que eu estou mostrando esse presente aqui? Sabe por quê? Porque todo presente, quando você abre, gera uma certa surpresa, né? Uma certa ansiedade e tal. Mas eu quero abrir esse presente aqui, ó, e olha o que vai estar dentro desse presente. Olha só, você mesmo, você sabia que você é um presente? Já parou para pensar nisso? Que você é um presente? Você é um presente de Deus para os seus pais, você é um presente de Deus para os seus amigos, assim como seus amigos também são um presente para você. A história de hoje, ela fala de relacionamento saudável, de pessoas leais, de pessoas responsáveis, de pessoas que nos incentivam, de pessoas que nos guardam, que nos protegem. Estou falando de Boaz. Nós estamos encerrando hoje o livro de Ruth, né? Na semana passada vocês viram com o tio Cícero o capítulo 3 e hoje a gente encerra com o capítulo 4 de Ruth, é o último capítulo do livro, e onde a gente vai acompanhar ali o desfecho dessa história. Como vocês ouviram nas devocionais anteriores, a história de Noemi, né, que é uma viúva, né? Ela ficou viúva, perdeu o marido, perdeu os filhos e ficou só com as duas noras, Orfa e Ruth. Ambas moabitas, não eram israelitas. Orfa decide ficar lá em Moab, enquanto que Ruth, ela não desiste da sogra, ela se mantém ali ao lado da sogra e diz que jamais iria abandoná-la, mas permaneceria com ela por toda a eternidade, até que elas caminharia com ela ao lado dela para sempre, até que ambas partissem deste mundo. Então nós estamos no capítulo 4 e aí, ali no capítulo 4 tem algumas coisas bem diferentes, né? Ruth, ela conheceu Boaz. Boaz era um parente distante do marido de Noemi, sogra de Ruth. Então o que acontece? Boaz é um homem de posses, era, como disse, parente de Elimeleque, o marido de Noemi. E Ruth, orientada por sua sogra, né? Ela vai até Boaz. Boaz estava ali concluindo o final da colheita, né? Preparando ali, organizando a colheita e tudo e tal. E diante dessa situação, ele acaba adormecendo e, sob a orientação de Noemi, Ruth vai até o lugar onde ele está e deita-se aos pés de Boaz.
E o que isso significa? O que esse gesto significava na época? Quando uma mulher, ela se sentava, ela se deitava aos pés de um homem ali, né? Isso queria dizer o seguinte, que ela estava disponível para o casamento e de que aquele homem era o parente mais próximo que poderia resgatá-la. Por quê? Ruth era viúva também porque o filho de Noemi, Malom, seu marido, havia morrido. E naquela época havia uma lei, a lei do levirato. Esse é o nome da lei. Está lá em Deuteronômio 25, descreve bem essa lei. E o que tratava essa lei? Essa lei falava o seguinte, que quando um homem ele morresse e não deixasse herdeiros, não deixasse um filho, né, do sexo masculino, o parente mais próximo poderia se casar com a viúva, e ao se casar com a viúva e tomar posse de suas propriedades, ele tinha como obrigação dar o nome do filho, o nome dele, no caso o nome da família, ao menino que nascesse. Então, Boaz era o parente, um dos parentes mais próximos, mas a história diz que havia um outro parente. E pela lei, esse outro parente era mais próximo que Boaz e ele teria prioridade. Só que tinha um detalhe. Quando a pessoa se apropriava das propriedades do falecido, além das propriedades, ele teria que também cumprir o papel de esposo com a viúva. Então Boaz, um homem muito responsável, muito correto, muito honesto, ele vira para Ruth e fala assim, olha, eu vou cuidar de você e de Noemi, mas primeiro eu tenho que verificar se esse parente mais próximo, ele não quer fazer isso à minha frente. Então ele vai até os portões da cidade, ali a entrada da cidade. E por quê? Porque ali era um lugar onde passava muita gente, as pessoas conhecidas, os donos de comércio e tudo, ficavam ali na entrada da cidade porque era um lugar que passava muita gente, que se faziam muitos negócios. E diz ali que em Belém ali, havia uma espécie de conselho, né, dos homens mais experientes dali da cidade que ficavam ali para tratar dos negócios, validar, uma espécie de fórum, uma espécie de cartório onde as pessoas validavam as negociações, né? Então era necessário que tivessem testemunhas. Então o que acontece? Boaz vai até os portões da cidade e fica lá, espera esse parente mais próximo passar, e o interessante é que a Bíblia não dá o nome desse parente. E por que isso? Geralmente quando a Bíblia não menciona o nome de uma pessoa ou de alguém em uma determinada passagem, é porque essa pessoa ela não teve um papel tão relevante, né? Diferente de Boaz, de Noemi, de Ruth, que são citados no livro, né? Elimelec, Malom, Quilom, que são os personagens deste livro de Ruth. Então o que acontece? Esse parente, Boaz conta a história para ele, né? Ele não se interessa, no primeiro momento ele se interessa pelas propriedades, que Boaz vira para ele e fala, olha, você é parente mais próximo do que eu, então você tem prioridades. Você pode adquirir as propriedades de Elimelec. Ele fala, sim, eu quero. Mas não se esqueça, além da propriedade, você também precisa se casar com Ruth e gerar um herdeiro, gerar um filho nela e dar o nome da família de Elimelec para ele. Aí esse parente fala assim, não, isso eu não quero. Se for para ser desse jeito, eu não quero. Então você pode ficar com essa propriedade. Então, Boaz fala, então tá bom, diante das testemunhas, dos anciãos, aqui, a gente vai firmar essa negociação. Tudo bem? Tudo bem. E era costume naquela época, quando a pessoa fazia um negócio, ela tirava, esse tipo de negócio, né? Ela tirava as sandálias dos pés e dava para o outro, como uma prova de que realmente ele aceitou aquela negociação. E foi isso que aconteceu. Boaz acaba ficando com a responsabilidade de cuidar de Noemi e de Ruth, e com as propriedades de Elimelec, fecha a negociação, e aí Boaz segue e acaba se casando com Ruth. Dessa união nasce o filho Obed. Obed vem a ser o pai de Jessé, e Jessé é o pai de Davi. Olha que interessante. Ruth acaba se transformando na bisavó do rei Davi, aquele que foi o grande rei de Israel. Essa história é mais ou menos de Boaz, de Ruth e de Noemi. E o interessante é que o livro, no capítulo 1, né,
Noemi, ela quando se vê viúva e sem os filhos, e ela está voltando para Israel, para Belém, ela fala que não me chame mais de Noemi, Noemi era um nome alegre, né? Um nome que trazia, era um nome agradável, uma pessoa agradável. Ela falou assim, não, mas me chame de amarga, porque o Senhor foi severo comigo. E esse é um ponto que a gente trata aqui. Muitas vezes a gente acha que Deus está sendo muito severo conosco, nos tratando de uma maneira muito dura, mas na verdade não. Deus cuida de todos os detalhes, e Ele cuidou de todos os detalhes da vida de Noemi. De uma situação em que aparentemente não havia resolução, não havia solução, né? De uma situação que não havia aos olhos de Noemi uma solução, Deus foi cuidando aos poucos, levou ela até para a terra dela, voltar para a terra dela, conheceu Boaz, Boaz cuida delas, casa com Ruth, tem um filho, e o filho acaba se tornando o avô do rei Davi. Eu comecei falando sobre amizade. Boaz era um homem honesto, um homem íntegro, um homem sincero, um homem generoso, um homem bondoso. Ruth é uma estrangeira, e ela era uma estrangeira ali no meio do povo de Israel. Ruth representa eu e você, nós somos estrangeiros, mas nós fomos resgatados, e esse é o termo. Boaz foi o resgatador de Noemi e Ruth. Eu e você somos um pouco de Ruth, porque nós fomos resgatados pelo Senhor Jesus, enquanto que Boaz, ele lembra a figura de Jesus que veio para nos resgatar. Eu comecei falando sobre amizade. Boaz foi muito mais do que um amigo. Como eu disse, ele representava a figura de Jesus ali. Ele cuidou de Ruth, ele cuidou de Noemi, ele deu toda a assistência, ele deu toda a segurança. Em todo momento, ele sempre sendo generoso. Se você observar no capítulo 2, no capítulo 3 de Ruth, os empregados de Boaz amavam muito ele, porque ele era uma pessoa muito honesta e tratava todo mundo bem. A pergunta é, você tem tratado bem seus amigos? Você tem tratado bem as pessoas que convivem com você? Com todo esse cenário que nós estamos vivendo, nos adaptando, nos reinventando? Se não fossem as amizades, com certeza muitos de nós estaríamos doentes, entristecidos e deprimidos. E aqui vai uma coisa, olha, a amizade, ela faz bem para o coração. A amizade, ela faz bem para a saúde da gente. A amizade, ela nos deixa mais alegres, mais confiantes, mais entusiasmados. Quantos de nós muitas vezes estavam entristecidos e uma palavra, um vídeo, uma mensagem de nosso amigo não tirou a gente daquela situação triste? Pois é, Jesus é o nosso grande amigo. Jesus é aquele que não desiste de nós. Jesus é o nosso resgatador. Jesus é aquele que toma posse de nós. Jesus é aquele que nos protege, que nos guarda e que nos livra de todo mal. Talvez você possa estar um pouco chateado, um pouco irritado, porque essa situação toda deixou a gente longe dos amigos, longe das pessoas que a gente gosta. Mas olha só, como eu venho falando sempre que a gente se encontra aqui via Zoom, a tecnologia nos aproxima, apesar de estarmos longe fisicamente, mas a tecnologia nos junta. Que bom que homens inteligentes, que pessoas inteligentes desenvolveram essas tecnologias para que nós pudéssemos estar aqui conversando e interagindo. Eu fico muito feliz em saber que Jesus é o meu, é o seu, é o nosso grande amigo e que não existe amigo melhor do que Jesus, tá? Aproveita essa semana, dá uma ligada para o seu amigo, manda uma mensagem, fala de Jesus para ele, conversa com ele e deixa claro para ele que não existe amigo melhor do que Jesus. Ah, tá chato assistir aula online, eu não posso ir para a escola, tem uma série de limitações que a gente não pode fazer ainda. É verdade, tá. Mas pensa no lado bom. A gente pode se comunicar, a gente pode interagir, a gente pode falar pelo WhatsApp, a gente pode falar pelo Zoom, pelo Microsoft Teams, pelo Google Meet, enfim, uma infinidade de ferramentas. E uma coisa é certa, Jesus está cuidando de nós o tempo todo. Então, fica na paz, Jesus te abençoe, que Jesus ilumine a sua mente, a sua inteligência e que você seja um grande amigo, que você seja uma pessoa que cuida, que você seja uma pessoa que estimula, que você seja uma pessoa que encoraja seus amigos a seguir em frente e a confiar em Jesus. E se você tem algum amigo, algum colega que ainda não conhece Jesus,
não perca a oportunidade de falar para ele dessa grande amizade, dessa grande aventura, dessa grande jornada que é seguir nos passos de Jesus, tá bom? Um grande abraço, fica com Deus, Jesus te abençoe e tchau, PTX!